Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar para você e para todos nós que somos amantes de esportes, mais uma edição do nosso Esporte em Ação, sempre levando as melhores informações, as mais modernas histórias da criação das modalidades esportivas, das pessoas que fazem esporte como um todo no estado de Goiás. Aliás, somos todos esportes em ação e somos também do Paradesporto. Hoje estamos tendo o prazer de receber aqui conosco o mestre Suíno, mestre que luta muito pela capoeira, aliás de ser um grande capoeirista e luta pela modalidade, não só como capoeirista, mas também um grande incentivador da modalidade esportiva, do Grupo Candeia, e que vai nos falar aqui sobre a capoeira em Goiás, a história da capoeira em Goiás, a história dele na capoeira e o que nós temos aí para vislumbrar, né, um futuro brilhante das modalidades esportivas e principalmente quando estamos falando sobre capoeira. Mestre Suíno, prazer muito grande recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alego, no nosso Esporte em Ação. Muito obrigado, Luiz Belcoel. Obrigado pelo convite aí do Esporte em Ação, da Alego. É sempre bom, né? Falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente pratica aí tantos anos, né? Sempre bom. Obrigado, viu? A capoeira é uma marca registrada no estado de Goiás, né? Um esporte genuinamente brasileiro, né? Mas em Goiás tem uma história muito bonita. E antes de entrar na história da capoeira, nós poderíamos entrar na sua história, por exemplo, como é que você começou a capoeira, como é que você se dedicou a essa modalidade esportiva, tem um curso também de educação física, professor de educação física. Como é que foi essa sua inserção nessa prática esportiva? Praticou outros esportes também? Interessante, né? Que o sonho da maioria das crianças é ser um jogador de futebol. Então eu queria e jogava até bem. Aí um colega falou assim, ó, começou capoeira aí no Sesc. Falei, não tem tempo não. Ele falou, só sábado e domingo. Eu falei, mas sábado e domingo eu jogo bola. Ele falou, não, vamos lá experimentar, não paga nada mesmo. Aí fui lá, rapaz, e apaixonei na capoeira, aquele negócio de levantar a perna para lá e para cá, e a disputa, aquela jogo, luta, e o som do birimbau. E aí eu fui praticando capoeira e futebol. Aí aos poucos a capoeira, o sonho de garoto, né? Até fiz um teste lá no Goiás, mas a capoeira me ganhou. E assim, com uns 13 anos, eu já estava aí inserido na prática de capoeira lá no Sesc, no setor universitário. Setor universitário. A gente estava respirando ainda a história do Mestre Bimba em Goiás, né? O Mestre Bimba tinha chegado em Goiás há pouco tempo, tinha falecido. E o estado de Goiás, ainda quando falava em capoeira, todo mundo lembrava de ter visto o Mestre Bimba num show, de ter ouvido falar. Então a capoeira aqui não era tão desconhecida. O Mestre Bimba, pois é, falando sobre o Mestre Bimba. O Mestre Bimba, para quem não sabe, foi um dos precursores da capoeira quando veio da Bahia para cá, né? Que veio para cá, para Goiânia, para poder, junto com Oswaldo e outros que já praticavam capoeira, o Mestre Bimba ajudou muito na introduzir a capoeira, divulgar a capoeira aqui no estado de Goiás, né? Agora, falando sobre o Mestre Bimba, podemos falar especificamente sobre ele, o que ele representa para a capoeira brasileira, não só a goiana? Nós tivemos dois grandes mestres na capoeira. Aonde? No Brasil? No mundo inteiro, no mundo né? inteiro. O mestre Pastinha, que ele é o precursor, a pessoa mais ilustre na capoeira Angola, que é um estilo que não teve dono, mas que teve aí o seu maior representante, que foi o mestre Pastinha. Angola chamava Angola por quê? Angola porque eles diziam que a capoeira vinha lá da África, da região de Angola. Então eles falavam capoeira de Angola, da origem, né? E ficou como um estilo. Mas aí, o mestre Bimba, ele não gostava muito da capoeira Angola, porque ele queria criar uma luta. Foi aí que surgiu, então, a necessidade de criar um outro estilo. Quando ele cria um outro estilo, mais para lutas, ele monta um método. Quando ele montou um método de ensino, junto com seus alunos universitários, ele monta um método e esse método começa a ser divulgado
no Brasil todo. Mestre Bimba, Mestre Bimba, lá em Salvador. Certo. Na década de 30, a capoeira ainda era perseguida, a capoeira ainda estava no Código Penal, que não podia ser praticada, mas ninguém perseguia baiano, porque na Bahia todo mundo era visto como capoeirista e ia perseguir. Não, perseguia mais no Rio. Não tem como, né? Mas o mestre Bimba criou um estilo, registrou uma academia, mas não podia levar o nome de capoeira. Então ele colocou Luta Regional Baiana. E ele ficou muito famoso porque ele dava aula no Pelourinho, criou um estilo, o estilo dele era bem objetivo, era fácil de entender porque era um método que tinha começo, meio e fim. Então, o mestre Bimba foi convidado para vir para Goiás. Então, depois que ele estava muito famoso, um ícone da capoeira, formou inúmeros capoeiristas e ele foi convidado, então, para vir para Goiás. Foi aí que Goiás foi jogado no cenário internacional. Internacional, né? Aí o mestre Bimba. Olha ele aí. Ele com o mestre Oswaldo. O Oswaldo não era novo nessa época. Aí, o Oswaldo. Foi meu professor também, é? Seu professor. Muito querido, né? O mestre Bimba, quando ele veio para Goiânia, nós estávamos aí na academia do Oswaldo, e o Oswaldo foi... Deu nele aquela inspiração de nós precisamos desenvolver o esporte. O esporte era muito, está começando aqui em Goiânia, né? Em Goiás. Aí nós fizemos ali, mais ou menos, uma participação de todos para trazermos o mestre Bimba para Goiânia, que era um ídolo, um ícone do esporte brasileiro, não só da capoeira, mas uma referência internacional. O Oswaldo, ele era baiano que veio trabalhar aqui em Goiás. E ele era professor de judô e ele tinha treinado capoeira com o mestre Bimba. Aquele branco, né, que todo mundo pensa que é o negão, e ele, brancão, fazia judô, mas apaixonado da capoeira. Então, quando ele trouxe a capoeira para Goiás, ele falou assim, eu não posso formar alunos, eu não sou mestre. Eu vou trazer o meu mestre para formar os meus alunos. Aí ficou fraco, hein? Trazer logo o mestre Bimba. Aí ele trouxe a primeira vez o mestre Bimba só para uma formatura. O mestre Bimba formou os alunos do Oswaldo em 70 e apaixonou pelo Estado, apaixonou pelas pessoas. E ele falou, eu quero vir para cá, me traz para cá. E aí passaram-se mais 2 anos, e as conversações foram se estreitando, e em 73 ele veio. Mestre Bimba veio. Mas o Oswaldo foi a pessoa que intermediou tudo. E essa turma aí? Essa turma aqui é interessante, porque ali nós temos o pioneiro da capoeira de Goiás, que é o mestre Sabu, junto com o Oswaldo, e nós temos os capoeiristas daqui de Goiás. Nós temos o Luizinho, que é filho do mestre Bimba, herdeiro, está ali. Vamos voltar aquela foto? Vamos ver voltar lá. Se é possível voltar aquela Olha foto. o bonitão aí. Olha aí. Sim, aí o mestre Pança também está naquela foto? Tá, ali tá os famosos da capoeira de Goiás. Escolas. Era no pré-médico ali. No pré-médico. Que era difícil a capoeira entrar numa escola, ainda mais numa escola elitizada. Olha que beleza aí. Ó. Isso aqui é a capoeira moderna agora. Está tendo campeonatos, jogos mundiais de super atletas. Eu chamo esse aqui é um aluno daqui de Goiás, nosso. Aqui é um contraste, né? Lá no começo, quando eu comecei, aí com os paus de maculelê, né? Qual que é você aí? Esse moreno aqui entre o passarinho. E o passarinho é aquele que está... À esquerda ali com as asas abertas, assim, é o passarinho querendo voar. O passarinho que queria ser Isso aqui é outro colégio, colégio do Polivalente, modelo lá da T2. Aí aqueles shows, né, que a gente sempre montou, de maculelê, de danças afro, divulgando toda a cultura, né, não só a capoeira, mas toda a cultura. Isso aí já... Aí, essa foto aí... Essa foto é muito interessante. Ali tem o mestre Sabu. Aí, para a direita do mestre Sabu é o mestre Pança. Nós estamos falando da turma que está em pé. Isso, a turma que está em pé. Aí, à esquerda, já tem o filho do mestre Bimba, que a regional não gostava de Angola. Então, eles não se falavam. O mestre Sabu não se falava com Oswaldo. E o filho do mestre Bimba não se falava com o Sabu.
porque eles falavam mal da capoeira um do outro. Nem se conhecia pessoalmente, mas tinha essa rixa. Dizia que o mestre Bimba não gostava de Angola, porque ele achava que a Angola era muito lenta, devagar, não era luta. E ele gostava mais de luta. Aí criou essa rixa aí. Essa rixa. Foi superada essa rixa? Foi bastante superada. Bem superada, né? Hoje nós estamos todos mais educados, né? O Belchior sabe que no nosso tempo, quando a gente começou, a gente era tudo uma pedra bruta, né? Que precisava ser lapidada. A gente treinava lá de qualquer jeito, a gente não tinha estudo. Não tinha noção do que estava fazendo, queria fazer, né? A gente ia lá, a gente era muito grosso. O que é interessante nessa época aí, que a gente usava muito, porque todo mundo tinha mania de brigar na rua. Né? Aquela bobagem, jogar futebol, depois do futebol nós vamos encontrar tal lugar para brigar. E brigava um time com o outro, tudo amigo. Tudo amigo. Tudo vizinho, tudo amigo, né? Mas na luta também nós começamos a mexer com luta, antigamente, para poder saber como agredir os outros, bater nos outros. E quem usa artes marciais para isso, né? A arte marcial é uma coisa tão fantástica que dificilmente você encontra uma pessoa mais educada que um praticante de arte marcial. Dificilmente. Disciplinado também. O grande mestre, uma das coisas que mais me ajudou assim, foi o curso de educação física. Quando eu cheguei na Ezefego, eu cheguei ali, só tinha profissionais. Então não adiantava eu sou o mestre suíno, o outro sou não sei o quê. Todo mundo ali é colega, rapaz. Ali não tem ninguém melhor do que ninguém. Ali não tem estrela, todo mundo é estrela. Então a gente encontrava um momento da dança, que eu era horrível, mas as meninas me carregavam na dança. Na hora do judô, do atletismo, a gente carregava elas, porque elas não davam conta de ter força, explosão. Física mesmo do homem, né? Isso. Então a gente era muito amigo ali, respeitava muito. Era como irmão. Você fez o curso, você sabe, a gente se tornava irmão. Sim. E esse curso de educação física me politizou um pouco. Por quê? Porque aí eu aprendi a falar melhor com as pessoas, tratar melhor os alunos, ter didática. Respeitar mais. Respeitar, compreender que você não podia chutar qualquer um. Nem todo mundo entrava na capoeira para levar chute, para dar chute. E aí a capoeira estava indo para o mundo inteiro e a gente tinha que entender que os praticantes de capoeira tinham vários objetivos. Não eram todos que queriam ser lutadores. Então a gente tinha que respeitar, de criança até a pessoa mais idosa. Foi aí que nós ganhamos um público de escolas, de academias, porque os mestres de... O judô não, o judô sempre já veio com aquela tradicional disciplina, né? Você fez uma citação aqui do judô. Eu vou voltar à capoeira para poder chegar no judô e outras artes marciais também. A capoeira, ela é uma dança, ela é uma arte marcial, ela é uma luta. O que é a capoeira? Como é que nós podemos definir a capoeira? Essa é uma definição complicada, que envolve tudo, né? Nós tivemos vários congressos no Brasil para dizer o que era capoeira. Imagina aquele monte de mestres de capoeira reunidos, discutindo para dizer onde nasceu a capoeira e o que é capoeira. Saíram livros, saíram teses, saíram mestrados para dizer o que é capoeira. Por quê? Se a gente não sabe realmente a origem, fica difícil até mesmo para definir. A origem é muito importante. Então, nós chegamos a uma conclusão, depois de muitos estudos, que a capoeira ela vem da África ainda como uma matéria-prima. Ela não veio como luta e nem como dança. Ela veio dentro das manifestações culturais, ali daquele jogo que parece uma luta, e pode ser luta e pode ser jogo. Então, desde a África, aquele povo dançante, que faz tudo dançando, que faz tudo brincando, tocando, chegou no Brasil essas manifestações, chegou na Argentina, chegou no Peru, várias manifestações da África. E aqui no Brasil, com o povo escravizado, aí a capoeira se tornou também luta. A capoeira pode ser considerada, então, uma luta? Ela é uma luta. Porque antigamente, né, mais antigamente, acho que até modernamente também, não sei, a gente usa muito essa expressão de jogar capoeira e não lutar capoeira. Agora, ultimamente, de forma mais moderna talvez, usa-se muito a capoeira como luta.
Principalmente por causa dos campeonatos. Por causa dos campeonatos. Começamos a fazer campeonatos. O mestre Bimba já registrou a capoeira como luta regional baiana. Ele queria que a capoeira fosse reconhecida como lutas. Inclusive, foi a primeira academia registrada que tinha aqueles sacos de treino de chute. O mestre Bimba treinava saída de agarrão, de judô, ele treinava soco, ele treinava luta mesmo. Então, jogar com os alunos do mestre Bimba era problema, porque eles vinham para cima mesmo como luta. E a gente treinava capoeira aqui com a turma do mestre Sabu, os outros, fazendo muito show. Então, a capoeira é jogo por causa disso. Eu estou dentro de um jogo que eu posso passar para a luta ou ficar mais no lado artístico. E os campeonatos não, eles vieram para mostrar um pouco da capoeira como luta. Aí a gente se preparava. Goiás, inclusive, além de mim, do mestre Pança, nós tivemos o mestre Onça, que era aluno do mestre Bimba, veio morar aqui. Mas tem que fazer uma menção também para o mestre Onça, que ganhou vários campeonatos brasileiros por Goiás. Ele podia disputar por Bahia, pela Bahia, mas ele optou lutar por Goiás, ganhou vários campeonatos brasileiros, e isso jogou a capoeira de Goiás no cenário internacional, que tem muitos goianos hoje dando aula no mundo inteiro. O Pança mesmo deu aula pela Europa afora, né? Pança morou na Inglaterra e foi um dos primeiros, dos goianos a ir para fora. Porque os grandes centros são sempre Bahia, Rio e São Paulo. Goiás era bom em quê? Né? Goiás destacava no judô, com o Chiosalva, alguns atletas. O Vila Nova fez aquele time de basquete, outros que você praticou lá, jogou. Mas a capoeira destacou muito. O karatê também, nós tínhamos o Oswaldo. Tinha o Oswaldão, né? O Luiz Karatê. Era muito assim, um ali, outro. Mas muito isolado mesmo. Mas disputar. Muito isolado. Mas capoeira, disputar com Bahia, São Paulo e Rio, principalmente Bahia. Então nós precisamos muito, nós precisávamos muito do Onça para puxar a turma da Bahia. E com isso os alunos do mestre Bimba que vieram para cá, eles deram esse respaldo técnico. E a capoeira de Goiás ficou muito boa e é respeitada hoje no mundo inteiro. Capoeira de Goiás que começou aqui em Goiânia, sabe onde? Dentro de uma garagem. Nós praticávamos capoeira quando chegou aqui em Goiânia. Nós praticávamos capoeira aqui, dentro da garagem, na rua 24, na casa do Hermógenes Coelho. Vê se pode uma coisa dessa. Chegar ao ponto que chegou, isso foi na década de 70, né? Essa época que você falou aí, 70, 71, por aí. O mestre Sabu, ele até chegou um pouco antes. O que acontece com o mestre Sabu é que ele não abriu a escola dele para todo mundo. Ele tinha um trabalho na Feira Hippie de vender os instrumentos que ele mesmo fazia. Então, praticar com o mestre Sabu era muito difícil, porque ele não tinha uma escola aberta. Ele tinha na casa dele um ateliê para fazer os instrumentos e ele levava uma garotada que ele pegava na rua para ensaiar o show que ele montava. E com isso ele tirou vários meninos de rua. Muitos meninos da rua. Muito, o mestre Sabu era fantástico. Eu te faço uma pergunta. A capoeira nessa época, hoje nem tanto, né? Não só a capoeira, mas as artes marciais. A capoeira nessa época aí, na década de 70, por aí, era um esporte discriminado? Quem praticava capoeira era discriminado? Infelizmente, o povo da raça preta, assim, o povo, ele era e ainda é. Então, quando se falava em capoeira, se juntavam alguns aspectos. Primeiro, a questão da cor. Segundo, a questão da religião, né? E a condição financeira. E aí já somava tudo e jogava para as drogas também. Então eu, por exemplo, algumas pessoas me viam como preto, pobre, capoeirista macumbeiro, entendeu? E maconheiro. Então eu era maloqueiro, maconheiro e macumbeiro. Tinha 3 M's. Infelizmente isso não era só na capoeira, mas as pessoas sem me conhecer já metiam 3 M aqui na minha testa. Maloqueiro, maconheiro e macumbeiro. Hoje nós temos esportes olímpicos, como é o caso
do surf, por exemplo, do esporte olímpico. Então era praticado, era tido, né? Tido como esporte de drogado. Drogado. E quem mexia com droga, mexia com maconha, mexia com isso. Tanto é que eles tinham uma vida, aquela parafina que passava no corpo, passava no cabelo, tudo. Do skate, que é outro esporte também olímpico, né, que o Brasil é uma referência internacional. Né? E agora está entrando o hip hop, que é a dança de rua, que é o breaking. Está entrando também para ser um esporte olímpico. Passou a ser esporte. Para você ver, o primeiro livro que eu escrevi, né, o segundo, o primeiro foi um trabalho para educação física, que eu estava terminando. Eu falei assim, pô, vou criar aqui uma metodologia toda de ensino para capoeira, usando a psicomotricidade, usando a ginástica, usando a capoeira, e montei um livro, que era o meu trabalho de tese para entregar. Acabei fazendo um livro. O segundo foi Capoeira e Religião. Foi quando eu entrei para os Atletas de Cristo, e nós formamos Capoeiristas de Cristo justamente para dizer que dentro dos esportes existem pessoas de religião ou não, e que na capoeira todos são bem-vindos. E que tem a religião e tem a capoeira. Então, você praticar capoeira, não necessariamente você tem que fazer parte de uma religião só. Né? E que era um grande problema na capoeira, porque os evangélicos, eles viam a capoeira ali como uma religião. Os católicos viam a capoeira como uma religião. E quando formamos os Atletas de Cristo, eu falei assim, e agora? Eu preciso explicar para a sociedade o que é capoeira, o que é religião. Aí eu fiz um livro, Capoeira e Religião, e criamos Capoeiristas de Cristo, para falar assim, olha, os evangélicos são bem-vindos, os católicos são bem-vindos, candomblé bem-vindos, espíritas são bem-vindos, e dentro da roda da capoeira todo mundo se respeita, branco, negro, índio, azul, preto, de qualquer religião. E como capoeirista de Cristo, é mais uma ferramenta para evangelizar, tirar as pessoas da rua, ajudar as crianças que amam a capoeira a aproximar de Deus através do esporte. Exatamente. Eu estive conversando com Santiago, o mestre Santiago, e ele pensa exatamente dessa forma. O mestre Pança, o mestre Santiago, nós conversando a respeito. Aliás, tem que agradecer ao Santiago a presença, né, do mestre Suíno, do nosso amigo Suíno aqui. Foi um trabalho que começou com o Santiago e redundou aqui de forma brilhante, que é mais uma aula que nós estamos recebendo aqui do mestre Suíno, que é do grupo Candeia de Capoeira. Essa questão religiosa nós nunca colocamos como prioridade, sim no esporte. Sim. Não para a capoeira, mas não para o karatê, não para o basquete, para o vôlei sentado, o paradesporto de uma maneira geral. Mas sim a prática esportiva. Religião, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Em que prejudica alguma coisa ser espírita, ou ser do candomblé, ou ser católico, ou ser evangélico? Todo mundo se respeita, né? E todo mundo se quer bem. E religião, cada um tem a sua. Maravilha, eu acho isso aí fantástico. E um dos fatos muito interessantes... Se você for deixar de incluir uma criança por causa da religião dela, você já pensou? O tanto de atletas que a gente ia perder no mundo. Porque cada país tem religiões muito fortes no seu país. E para a capoeira, se ela entrasse como religião, ela não entraria. E hoje ela está dentro de mais de 100 religiões. Né? A capoeira hoje está em 150 países. E os goianos estão aí no mundo. O Grupo Candês está aí pelo mundo todo. E nós temos pessoas de todas as religiões. Então, assim, a gente pode utilizar em alguns momentos ou não a pessoa que é religiosa fazer um trabalho social junto com outros segmentos da sociedade, mas não dizer que é capoeira ou taxar. Que é de tal. Todos os encontros que eu faço, mesmo que eu faço ali capoeirista de Cristo, todos vêm, todos são bem-vindos. Incrível. E todos nós somos de Cristo. Eu nunca consegui fazer um encontro assim, fechado, porque a capoeira, ela tem essa sina de libertar, de atrair, de dar oportunidade para todo mundo. A capoeira, ela leva o ser humano a enxergar o mundo de que forma? Assim, a disciplina que cada um tem que carregar consigo, a capoeira transmite isso aí e é praticada. A grande... O ser humano, né? O capoeirista, ser humano. Um grande capoeirista, que não precisa disso.
Se for, maravilha. A grande malícia da capoeira é a sabedoria e não a inteligência só. A sabedoria é diferente. Você vê onde estão os verdadeiros perigos, entendeu? A perna está aqui a 1000 por hora, mas isso aqui, às vezes, não é o perigo. O perigo é aquilo que não está mostrando, porque as minhas verdadeiras armas, o meu golpe, eu não mostro. Então, eu mostro outros para até iludir a pessoa que está lutando comigo ou jogando. Então, a capoeira traz uma perspicácia da gente enxergar o mundo, onde estão os verdadeiros perigos, onde estão os verdadeiros valores, onde nós temos que reforçar, quais emboscadas que eu tenho que tomar cuidado para não cair na vida, cuidado com os relacionamentos. Então, a riqueza da educação na capoeira, preparar a pessoa para a vida, é muito grande, porque a capoeira está o tempo todo relacionando com gente, com a música, com o tocador, com o jogador, com quem está batendo palma, com quem está andando na rua, aquela pessoa que está ali parada na esquina. Eu tenho que estar vendo todo o ambiente, sabendo o que cada um está fazendo e o que pode influenciar. Quando você fala nessa questão de estar vendo, eu sou muito adepto, o professor também que nós temos na Zé Fego, o Paulinho Gonçalves, que fez um doutorado na França. Ele chegou aqui falando sobre visão periférica. Ele falou, para evoluir na prática esportiva, precisa ter uma visão periférica. Ninguém sabia o que era. Muita gente já tinha essa visão, mas não sabia nem o que era isso, visão periférica. E a visão periférica, que é uma coisa importantíssima, que nós sabemos hoje, hoje não, de muito tempo a gente sabe que isso é importante. A capoeira não é diferente, porque você não sabe de onde que vem, né? Se você está jogando, está lutando de qualquer maneira que for. É importante a visão periférica na capoeira? Olha o tanto que é interessante. Eu estou jogando capoeira aqui com você, eu tenho que saber o que está tocando no berimbau, o que a letra da música está dizendo, e eu tenho que saber quem está ali se preparando para ser os próximos que vão jogar comigo, e eu estou vendo aqui quem está aquecendo lá fora, né? E eu já tenho que fazer um diagnóstico no jogo de cada um, pensando, jogando aqui, hein? Prevendo o que cada um vai jogar. E as outras situações que acontecem na capoeira, é muito interessante. Eu faço um jogo com você aqui em 2024. Aí eu saio bem naquele jogo ali, eu sobressaí e tal, e nem sei o que aconteceu com você, mas você não gostou muito. Você guarda. Daqui 3 anos a gente encontra. A gente vai continuar aquele jogo. Na sua cabeça a gente está continuando aquele jogo. Na minha, dormi, já comi, já... É aquela velha história, né? Quem perde nunca esquece, né? Então a nossa visão, ela, além de ser uma visão periférica, vendo tudo que está acontecendo, a gente tem que estar sempre analisando contextos. Se eu estou numa escola, é um tipo de capoeira. Se eu estou num campeonato, é um tipo de capoeira que eu vou apresentar. Quando você fala um tipo de capoeira, é um tipo de comportamento? Um tipo de comportamento... A luta é a mesma, o jogo é o mesmo, mas o comportamento é diferente. O nosso grupo, ele dividiu 4 áreas de atuações. Então, nós temos uma área artística, nós temos uma área cultural, esportiva e educativa. Então, por que nós fizemos isso? Nós temos uma parte na capoeira que é extremamente bela, artístico, com saltos acrobáticos, a parte cultural que vem as danças, o samba de roda, e esse show, que até o mestre Bimba trouxe para cá. Então, essa parte artística da capoeira levou mais a capoeira para o mundo inteiro do que a luta. Então, a beleza plástica da capoeira, quem vê aqueles golpes passando, aqueles saltos, se encanta. Então, nós temos essa parte muito forte no nosso grupo. É a linha mestra do nosso grupo, não é nem a luta. Nós temos grandes lutadores, mas é a parte artística. A parte educativa, a gente colocou essa questão de formar o professor, qualificar o professor, porque a capoeira foi para o mundo inteiro, mas a capoeira entrou em todos os ramos, segmentos da sociedade, e aí nós nos tornamos uma escola preparativa igual a ESEFEG, igual a educação física. Então nós temos essas áreas de atuação. Quando eu vou jogar capoeira, eu tenho um comportamento,
eu tenho um regulamento, eu tenho uma linha para campeonato, que é a parte esportiva. Mas eu tenho um regulamento também aqui, num código de ética, quando eu vou jogar a parte artística. Eu não vou jogar com você aqui num palco e de repente dar um chute na cabeça. Eu não estou aqui numa parte artística, o cara é muito forte, muito bom, campeão mundial, mas nós estamos fazendo um show. Nós estamos ali num momento de shows. E hoje em dia, a maioria dos capoeiristas entendem isso. Eu vou jogar com a criança, é um comportamento, é um tipo de jogo. Eu vou jogar com a senhora grávida, eu vou jogar numa praça, numa divulgação, estou ali divulgando capoeira. A capoeira inclusive adaptada, você não vai jogar com a pessoa que tem uma deficiência qualquer, da mesma maneira como jogaria com uma pessoa do seu nível, né? E isso, nós atletas capoeiristas, nós somos aprendendo, né, aí meio trancos e barrancos, mas como eu falei, as formações, os capoeiristas a pessoa de cor preta, a nossa raça, começou a ter mais acesso à educação, a faculdades. Então, hoje, nós temos grandes aí em todas as profissões. E são mestres de capoeira. Isso ajudou muito. Mestre Suíno, vou dizer uma coisa para você. A diferença que tem da cor da pele está na cabeça de cada um. Né? Que eu sempre tive grandes amigos, grandes companheiros, e a referência nossa, quando estudava, por exemplo, era os negros. Eles esforçavam mais do que porque eles eram discriminados. Eles sabiam disso. Eles eram discriminados. Só que por nós não era, que era tudo boleiro. Jogava bola, lutava, apanhava deles, batia neles. Não tinha, era tudo igual, não tinha diferença nenhuma. Não é? E eles sempre foram pessoas de destaque. A gente passou por uma fase. Passou uma fase difícil. A gente passou por uma fase. Aliás, passa ainda, né? Não, é questão social. Olha bem, se eu ganho pouco dinheiro, eu não posso estudar nas melhores escolas. E se eu não estudo nas melhores escolas, eu não vou ter um bom emprego. Uma coisa leva a outra. Isso é verdade. Então, se eu não tiver acesso a uma boa educação, eu não vou ter uma boa formação para elevar o meu nível social. E eu não tinha acesso às universidades por causa disso, porque a gente não tinha acesso aos melhores ensinos. Agora você vê nos esportes quantos pretos, quantos negros vêm se destacando. São os que mais destacam, né? Muito mais destaque. Vocês trabalham em grupo na capoeira, nós aqui também, na TV Alegre, nós trabalhamos em grupo. É mesmo? Porque se não tiver grupo, como é que faz? Sociedade. Né? Sociedade é isso aí, é saber conviver com as pessoas. Aqui nós temos o Kennedy, que é o nosso diretor de imagem, que é um cara sensacional. O Elias, que nos põe aqui no ar todas as vezes, né, que é o nosso cinegrafista, e a Luana, que é a nossa produtora. Quer dizer, quem nos vê aqui pensa que nós estamos, os dois chegaram bacanas, mas vai ver, a equipe, né? Quem vai estar nos ajudando com a equipe que nós somos, né? E nós temos que encerrar o nosso programa, mas não poderia deixar de apresentar aqui o Birimbau. É o Birimbau. Esse é o verdadeiro mestre. Ele é que dita tudo. Ele é que dita tudo. Nós vamos encerrar com a sua apresentação aqui com o Birimbau. Pode ser? Pode ser. E eu vou despedindo aqui e você vai quebrando o pau por aí. Parece que é fácil, né? Mas vai tocar o berimbau, vai fazer com que o berimbau coloque esse pessoal todo para praticar, jogar, lutar, dançar, fazer o que for. A capoeira é tudo na vida de nós brasileiros e está se expandindo pelo mundo inteiro. Esporte genuinamente brasileiro. Tivemos o prazer de receber hoje aqui conosco o mestre Suíno do grupo Candeia de Capoeira. Um abraço e até a próxima. Degusta um pouco mais.